Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 15/7/2020 e esse é o Today. O Today é um programa que a gente faz diariamente de segunda a sexta-feira. É um prazer receber todos vocês aqui para que a gente possa conversar sobre saúde. E falando em saúde, estou feliz em estar fazendo parte do grupo da Transformação Vital, muito comprometida, já influenciando esposo e filha, muita esperança de que vai dar tudo certo. Muito legal, Marli, que bacana receber tua mensagem já logo cedo assim, né, trazendo essa notícia boa para nós. Muito legal, muito legal. Fico bem feliz. Bom, queria compartilhar com vocês algo aqui, a respeito dessa média de mortalidade, né, relacionada a um novo modelo que eles estão fazendo o cálculo, onde eles calculam que ele é chamado de média móvel, né, da doença, do coronavírus. E eles pegam então o número da semana inteira, dividem por 7, e aí eles conseguem calcular uma média de mortalidade, né, durante a semana. E aí está escrito assim, média de 1.056 mortes diárias tornou última semana a mais letal, né? E o Brasil teve 1.341 mortes nas últimas 24 horas. Então nós temos que realmente ficar esperto, porque essa doença não acabou não. Mesmo com esse processo de flexibilização acontecendo em alguns lugares, em outros lugares a doença ela, né, se acentuou. Então teve aí um crescimento da doença em algumas regiões e nós temos que dar uma analisada com relação a isso, tá? Deixei aberto aqui também uma matéria para poder compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante, que é o seguinte, deficiência em proteína pode estar por trás de casos graves de Covid. E essa proteína é a proteína que a gente chama de interferon, né? É uma proteína que ela é produzida no processo inflamatório. E nesse caso, a gente tem que tomar bastante cuidado com relação ao nosso estado nutricional, né? O nosso organismo e a produção desses interferons está relacionado ao número de linfócitos que a gente produz, né? E o número de linfócitos, obviamente, tem uma relação direta com o nosso estado nutricional também. Então, cuidar da nossa alimentação é algo muito importante nesse momento. E aí eu queria destacar para vocês algo importante. Segundo pesquisas da Organização Mundial da Saúde, no mundo hoje, de cada 3 pessoas, uma delas está desnutrida. Então, de cada 3 pessoas, uma está desnutrida. E quando a gente pensa em desnutrição, nós não estamos falando de uma pessoa magrinha, né, que tem ali um baixo peso. Não. Desnutrição, a palavra desnutrição quer dizer sair de um estado nutricional normal, ou seja, desjejum, sair do jejum, desnutrição, sair de um estado de nutrição. E aí, nesse aspecto, a gente tem que levar em consideração o seguinte: nós temos hoje por volta de 1/3 da população mundial que está desnutrida. Todas essas pessoas que estão desnutridas também se colocam numa condição de risco quando falamos a respeito, né, do seu estado nutricional para o coronavírus. Está aqui a pesquisa. Segundo cientistas, déficits na resposta de interferons, né, proteína essenciais no combate à replicação do novo coronavírus, pode ser uma marca registrada do agravamento do quadro. Ou seja, o estado nutricional da pessoa e a produção de linfócitos e, obviamente, consequentemente, né, a produção dos interferons, que é uma proteína produzida no estado inflamatório, tem uma relação com um processo mais grave da doença. Então, cuidar do nosso estado nutricional é muito importante. A Fátima pergunta aqui a respeito do suco roxo. E o suco roxo ele vai beterraba, não é repolho não, é a beterraba mesmo, você está certa. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. O Ramos diz que lá na cidade dele começou um toque de recolher. Pois é, em algumas cidades nós tivemos realmente um agravamento da doença e isso é uma coisa bem complicadinha. Legal, pessoal? Nós estamos com bastante gente aqui hoje, hein?
legal. Estou mandando aqui, acenando para todo mundo. A Emília disse que já leu uma pesquisa que no Brasil as pessoas estão mais obesas e mais desnutridas. É isso mesmo, Emília. Boa parte, é em Feira de Santana que começou o toque de recolher lá. Boa parte das pessoas que estão acima do peso também tem desnutrição. Porque justamente a pessoa, para chegar a um sobrepeso, uma obesidade, ele tem que estar comendo alimentos que não sejam nutritivos. Então ele come muitas calorias vazias, mas falta o consumo de muitos nutrientes. Então isso é importante. Esses sucos a gente toma em que momento? Geralmente, né, a gente faz o uso dele pela manhã, mas assim também. É a Rose que pergunta. Se você, por exemplo, fizer o detox, né, fizer uma semana ali de detox, aí tem os momentos corretos para fazer o uso dele. E no primeiro dia, né, é a base de suco. Primeiro dia é a base de suco. Beleza, pessoal, legal. Bom, deixa eu falar mais uma outra coisa aqui, né, com relação a essa pesquisa aqui que eu achei interessante. Então, veja só. O interferon, ele é uma proteína produzida pelos glóbulos brancos, leucócitos. Então, a produção de leucócitos depende justamente do nosso estado nutricional. E aí é onde a gente se preocupa. Tanto os leucócitos quanto o fibroblasto, que também são células do sistema de defesa, né, para interferir na replicação de micro-organismos e combatê-los. As pesquisas anteriores sobre a proteína sinalizam que os interferons podem ser importantes para mitigar, ou seja, para reduzir, né, a progressão da doença. E os resultados do novo estudo corroboram essa hipótese. Então, eles já sabiam que nós precisamos de um bom estado nutricional para a produção de leucócito e fibroblasto, que é quem produz os interferons. E como eles perceberam agora, a falta desse interferon tem agravado o caso. Então, algo muito importante que a gente tem que fazer nesse momento é justamente cuidar do nosso estado nutricional. E aí eu quero destacar alguns aspectos para vocês, antes de convidar uma pessoa para a gente conversar, pelo seguinte. Nós temos que avaliar que, quando falamos a respeito de estado nutricional, nós temos muitos problemas hoje, porque boa parte da população, eles têm uma alimentação baseada em alimentos industrializados. E o processo da industrialização é justamente aquilo que faz com que o alimento fique mais pobre, né? É o processo da industrialização. Então, eu quero destacar para vocês o seguinte. Quais são as perdas, né, comumente, que se ocorrem num processo de industrialização, no processo de refinar o alimento? Quando a gente pensa no arroz, eu vou pegar o arroz porque é o alimento talvez mais básico, junto com a farinha que a gente acabe consumindo durante o dia, que seja a sua versão refinada, ou polido, no caso, que eles falam do arroz branco. No processo de retirada da fibra, onde 100% da fibra que envolve o grão é retirado, você perde então 100% da fibra insolúvel daquele grão. Essa fibra insolúvel é importante para o trânsito intestinal. E o trânsito intestinal nosso é muito importante para o controle emocional. Como assim? É no intestino que a gente produz 95% do hormônio da felicidade, que vai combater o cortisol, que gera inúmeros problemas para nós, inclusive uma piora do quadro de qualquer doença inflamatória que a gente venha a ter. Nesse aspecto, então, a fibra insolúvel, que foi retirada 100% dela, não cumpre mais a sua função, porque não está presente mais no grão. Só que na retirada da fibra insolúvel, você ainda leva 90% das vitaminas e entre 80% e 90% dos minerais. Então, o que tem acontecido hoje é que nossa alimentação baseada em alimentos refinados é uma alimentação extremamente pobre em nutrientes, mas extremamente rica em calorias, o que favorece o aumento de peso, mas não o estado nutricional. Então, esse é um aspecto muito importante que a gente tem que destacar. E quando eu leio essa pesquisa aqui, que foi realizada na França, eu vejo que nós precisamos, neste momento, investir na nossa alimentação. Ainda mais porque as vacinas estão em fase de teste. E a pesquisa que foi publicada na segunda-feira, falando a respeito do tempo, né, que o nosso organismo pode ficar imune contra o coronavírus depois de um processo infeccioso, é pequeno. Até agora eles estão apontando aí para um tempo de 2, 3, 4 meses. Depois disso, a gente já está propenso a mais uma vez desenvolver a doença. Então, isso é perigoso. Isso mostra que as vacinas elas estão em fase de teste, só que a gente ainda não sabe qual vai ser a resposta dessas vacinas em termos de tempo. Quanto tempo que ela vai me deixar imune contra o coronavírus? Se vai ser uma vacina que eu vou ter que aplicar anualmente? Se vai ter uma vacina que eu vou ter que aplicar a cada 3 meses a dose? Então, tudo isso ainda está em investigação.
Se essa vacina realmente que está em fase de teste agora, entrando na última fase do teste, onde você precisa fazer o teste em 9.000 pessoas e acompanhar qual é o desenvolvimento dessas pessoas com relação à criação da imunidade contra o coronavírus, se essa vacina que está em teste realmente funcionar, e vamos considerar que ela funcione e tem 1 ano de duração, eu vou ter que tomar vacina todos os anos depois que essa vacina em teste der certo. Nós vamos começar a produção dessa vacina no começo do ano que vem, e é provável que nós sejamos imunizados por essa vacina somente na metade do ano que vem. Ou seja, nós temos ainda aproximadamente 1 ano pela frente ainda nessa situação onde nós não teremos a vacina e o mais importante que a gente tem para fazer nesse momento é cuidar da imunidade. E aí eu quero destacar esses aspectos alimentares para vocês. Precisamos rever nossos conceitos com relação ao padrão de alimentação que temos hoje. Não podemos comer qualquer coisa. Nós precisamos vencer a batalha contra o alimento. E tem muita gente que me assiste e que também não assiste, que é escravo do alimento. E aí precisamos rever conceitos e começar um processo de mudança, ok? Alguém diz assim, ó, como é bom estar recebendo todas essas orientações pelas manhãs, né? Deus abençoe ricamente. Obrigado. Foi Receitas Ivone Saudável. O organismo com muita acidez também é um problema. Porta aberta para doença. Né? A gente sabe que a acidez é um problema. Bom, vamos escolher alguém aqui para participar conosco. Vamos ver as pessoas que fizeram o pedido. Qual a melhor farinha? Aveia, amêndoa ou coco? Eu gosto muito da aveia, Adriane, porque a aveia ela é muito nutritiva. Muito nutritiva. Se a gente pensa na amêndoa, ela ainda é nutritiva também, onde ela vai ter uma quantidade razoável de proteína, mas bastante gordura. O coco, né, também vai ser rico em gordura. E aí, nesse caso, elas são muito mais calóricas do que a farinha de aveia. Então, eu gosto muito da farinha de aveia por essa questão. Ela é pouco concentrada em glúten e muito nutritiva. O que causa o excesso de acidez? Né? O excesso de acidez tem uma relação direta com o nosso padrão de alimentação, onde nós comemos muitas vezes alimentos refinados, como farinha branca, arroz branco e o açúcar refinado, e todos esses aumentam muito a acidez. Além disso, o excesso de proteína também gera acidez, E aí nós temos que observar que esses são os principais alimentos. Fora quando a gente bebe refrigerante, né? Porque aí o negócio é feio, é ácido mesmo. O vírus tem mutado muito. Acho que vou assistir depois porque não consegui ouvir nenhuma frase completa. Puxa, Beth, mas vai ficar registrado, tá bom? Que Deus tenha misericórdia de nós mesmos, Emília. Nós vamos ter que continuar usando máscara aí por um bom tempo, pelo jeito. Esses dias alguém me criticou lá no Insta, aqui no Insta mesmo, porque eu fui fazer uma atividade física de máscara. E falando que tipo de oxigenação que eu consegui naquele momento. Eu sei que realmente o uso da máscara é um prejuízo para essa questão da oxigenação, mas a gente tem que considerar que nós temos, né, vírus que estão circulando e ainda não confirmaram se realmente nós podemos ser contaminados por esses aerossóis ou não. Então, é importante a gente ainda fazer uso de máscara quando sai para fazer atividade física, mesmo que a gente tenha um prejuízo aí na questão da oxigenação. É um problema. Arranjei uma mascarazinha agora que é interessante. E aí eu vou fazer com ela. Uma pessoa disse que fez cuscuz com chifre, ficou maravilhoso. Muito legal, Josi. Muito legal. Porque você enriqueceu. E o cuscuz, ele é refinado. Beleza, vamos chamar aqui. É melhor usar máscara então. Eu tenho usado máscara, a Kelly. Porque eu sou asmático, né, também. Eu não posso ficar aí me colocando numa condição de risco à toa, né? E quando eu vou fazer minha atividade física, eu estou indo de máscara, sim. Estou indo de máscara. Não é a melhor opção? Claro que não. Mas, nesse caso... E aí, quem que vai querer hoje, pessoal? Vamos lá. Quem vai? Quem quiser, escreve aí. Eu. E aí eu vou escolher alguém. Cleusa Paroski conosco. Que legal, Cleusa. Quanto tempo. Amiga querida da cidade de Cianorte, no Paraná. Legal, Cleusa. Seja bem-vinda. Saudade de você, da família. O Ramos falou aqui, ó. Eu
Se eu chamar outro homem hoje, eu acho que a mulherada me mata aqui, Ramos. Melhor horário para tomar própolis, né? Você pode tomar o própolis ou de manhã ou à noite. À noite, algumas pessoas, né, dizem que conseguem dormir melhor com o uso do própolis, né? Em casa a gente faz uso ou de manhã ou à noite. Mas eu nunca reparei se eu tenho essa melhora, né, na questão de dormir. É isso aí, Ramos. Hoje eu tenho que chamar uma mulher, amanhã eu posso chamar um homem. Se eu chamar dois homens na sequência, as mulheradas aqui me matam, né? Vamos chamar Kelly hoje. Vamos ver se vai dar certo aqui com a Kelly. Vamos ver se a gente consegue falar com a Kelly. E amanhã já fica na agulha aí, hein, Ramos? Porque aí já tem uma mulher no meio aqui, dá para chamar outro homem. Kelly, bom dia. Bom dia. Kelly com... Deixa eu ver, eu tava vendo aqui o nome escrito. K-E-L-I. K-E-L-I, né? Isso mesmo. Vou anotar Simples aqui. assim. É sem frescura, eu digo, né? É, sem frescura. Eu vou marcar aqui, porque depois eu vou fazer a publicação, então tem que estar com o Ai, nome que direitinho legal. anotado aqui. Vamos lá Bacana. então, Kelly. Em que eu posso lhe ajudar hoje? Eu tenho um histórico assim, doutor. Estou Histórico no é bom, eu Transformação gosto de história. Vital. Ah, você já Tô começou o no- programa com a Já gente, legal. comecei, estou gostando muito. Eu até coloquei lá no começo que há 3 anos eu estava, é verdade, isso, há uns 3 anos eu estou procurando um caminho para seguir, né? Então, muitas tentativas, muitas buscas, porque assim, eu tive um carcinoma na tireoide há 3 anos. Hum, E aí não tenho a tireoide. E há alguns anos atrás também, eu fiz a retirada de um ovário e meio. Ficou só metade de um Puxa, o ovário. que aconteceu? É, é, tinha também cistos nesse ovário muito grandes, né? Estavam para Hum, eclodir, então tive que fazer a retirada deles. E aí, assim, há 5 anos atrás eu sempre fui uma pessoa muito ativa, prática de exercícios, chegava a correr de 30 quilômetros por semana, 40, então eu corria bastante, fazia academia todos os dias. Só que com uhum, a vida nossa de trabalho tivemos que fazer muitas mudanças em 5 anos, né? E cada vez um recomeço. Hoje eu tenho 3 filhos, tenho 3 filhos e idade, de- idade, idade. eu tenho um mais velho que tem 23 anos, tenho um de 10 e uma de 8. Do mais velho para o segundo, primeiro eu tive um diagnóstico que eu não ia poder ter mais filhos. Uhum, Do mais velhos para o segundo. E aí eu fiz um tratamento quando foi para ter o segundo e fiz uma limpeza total no meu organismo. Tinha cistos grandes também no ovário, não tinha condição de ter. então E isso já fiz. vem lá de trás, nessa Já vem questão de aí desses trás. cistos, né? Já vem lá de trás. E aí eu fiz um tratamento e aí eu consegui engravidar do segundo. Uhum. E eu digo que foi tão bom o tratamento, que foi um milagre de Deus, que 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses depois eu estava grávida da minha filha, né? Que Uhum. é um presente de Deus também. Então são dois meninos e Enfim, uma menina. e uma menina, bem realizada. Quero meu sonho ter. Professora quer ter um de cada, né? Bom, eu queria ter só E. menina, porque Sério? eu queria só ter mulher, eu sou mulherengo, né? Então aí. E eu adoro menino. Só que eu sempre via as meninas, eu sempre dizia que como seria arrumar uma menina, colocar um vestido, né? Aquela coisa toda. Eu E só sei hoje, como é que faz então, isso, né? então, imagina, né? Rodeado de meninas. E aí, depois disso, eu passei um período que a gente tinha um negócio por 10 anos, e era bem assim, complicado, tinha muito estresse. Mas só que nessa época eu praticava muito exercício, Uhum. diariamente. Quando eu encerrei esse negócio, depois de um ano, que me apareceu o carcinoma, e aí para mim foi um baque, assim. Só que nessa minha vida eu sempre tive altos e baixos com a alimentação. Eu passei 3 anos sendo totalmente vegetariana, depois voltava, comer alguma coisa, laticínios, depois voltava com frango, sempre nesses altos e baixos, assim. Mesmo porque também trabalhava fora, às vezes tinha época que eu não conseguia manter aquele padrão de alimentação, mas Sabe que é sempre uma coisa aquela que a gente fala lá na busca. transformação vital, desculpa, quero te Pode cortei. falar. É uma coisa que a gente fala na transformação vital, que vai ser no módulo 2 que vocês devem começar na semana que vem, é a questão da gestão do tempo.
né? Isso faz toda a diferença. E aí você, por exemplo, falou algo que eu achei interessante. Nesses altos e baixos, muitas vezes o que fez com que você tivesse essas recaídas foi que você não conseguiu gerir bem o tempo a tal ponto de se preparar, né, para Com poder certeza. levar a comida para fora, né, se organizar de Sim, tal forma que conseguisse ter essa alimentação fora, né, mantendo o padrão daquilo que costumava fazer em casa. Então, é, esse é um aspecto muito importante. isso eu vejo claramente, assim, né? Uhum. Não é o problema do doutor lá, mas é claramente, isso eu vejo perfeitamente. E aí foi. Só que depois que eu tive a minha filhinha, a última, nas gravidezes eu engordava muito, muito Uhum. mesmo. Em torno de 18 a 20 quilos. Por Sempre quê? comi muito. Acho que a ansiedade também. E na gravidez dela e dele, eu trabalhava constantemente. O dia inteiro, né? À frente de um negócio. Então, assim, era estresse de todo lado. Aí Você a sabe gente. que essa questão de ganhar peso na gravidez é um risco tão grande que as mulheres correm, que olha, eu vejo assim que se elas soubessem o risco, elas não engordariam tanto assim, elas se controlariam muito mais. Eu dei aula na UNB aqui em Brasília e fui professor colaborador durante 2 anos, né? E era responsável pela disciplina de atendimento de gestante de alto risco. Kelly, a gente pegava cada pepino, cada bomba, que olha, era assim, assustador a cena, assustador. E teve uma das nossas pacientes ali no hospital que foi a que mais ganhou peso que eu vi. Ela ganhou 35 quilos durante o Nossa, período da gravidez. Só que a gente sabe nossa. que quando a mulher passa de 12 quilos ganho na gravidez, já é um peso exagerado. O normal é ganhar de 8 a 12. A partir de 12, então, o que que a mulher se expõe? O primeiro risco é o desenvolvimento do diabetes gestacional, onde o Sim. diabetes gestacional faz com que você tenha um aumento de produção de líquido amniótico muito grande. Ou seja, geralmente o bebê nasce prematuro, então corre esse risco da prematuridade do bebê, nascer com baixo peso e prematuro. Né? Prematuro, na verdade, o termo que a gente usa é o PIG, né? Pequeno para a idade gestacional. Então, ele nasceu antes e nasceu muito pequeno. E quando a gente observa a questão do diabetes gestacional, isso é muito perigoso, porque algumas mulheres desenvolvem na gestação e mantêm depois. Acabou a gestação, mas continua diabética. Então, esse é o problema. Mas o que mais assusta mesmo é pré-eclâmpsia e eclâmpsia, onde Sim. tem alterações gravíssimas de pressão. Isso é um risco. Então, a mulherada tem que se conscientizar que o período da gravidez não é comer por dois, não, porque o bebê não precisa, né, da mesma quantidade de caloria que a gente, né? Adulto precisa. Além disso, nos 2 primeiros meses, esse bebê praticamente não cresce nada, praticamente não cresce. No primeiro trimestre, então, não há praticamente desenvolvimento em termos de peso, comprimento, esse tipo de coisa do bebê. E a mulherada já começa, às vezes, a comer compulsivamente no primeiro trimestre, E, onde ela pode até comigo já. perder peso. No comigo era a partir do quarto mês, aconteceu, começar a comer. Já Que é até segundo trimestre, então, então. que até então eu tinha muitas náuseas, né? Não ficava Uhum. muito bem, então eu já quase não comia nada, nada. Então Ficava veja que ao muito tempo sem invés da comer gente falar nada. de 9 meses, em 6 meses a 5 senhorita meses, conseguia ganhar 6 meses. aí. É, As duas últimas foram 18 quilos, né? Eu piquei, né? Cheguei a 18 quilos. pois é. As duas Bastante, hein? últimas. Então, assim, é Muito. perigoso esse negócio. Eu estou destacando isso para que as outras mulheres que estão aqui e ainda pensam em engravidar se conscientizem, porque o risco é grande. Sim, assim, eu tomava vários puxões de orelha dos médicos, aí eu segurava um pouco, mas era uma época que como eu falei, trabalhava muito. Eu não fazia meu próprio alimento, eu comia muito fora. Né? Esse é o Era uma época que eu problema. comia muito fora. Tentava fazer algumas escolhas saudáveis por estar na gestação, mas assim, ia o que o paladar comia, o que o paladar queria comer, né? Que não é o correto, né? Bem ciente disso. E aí, depois que a minha filhinha nasceu, e assim, eu sentia muitas dores nas costas por causa do peso que eu tava, né? Muitas dores nas costas. E aí, depois que a minha filhinha nasceu, que foi a Sara, depois que ela nasceu, eu não gostei de ficar com aquele peso todo. Que E bom, aí eu né? falei assim, vamos atrás do prejuízo, né? Vamos atrás do prejuízo. E aí eu procurei alguns recursos, na época fazia vigilantes do peso, foi até bacana, tinha umas questões lá de reeducação alimentar, foi até bacana. E consegui, assim, fui para a academia imediatamente, comecei a observar melhor a alimentação
Legal. E E aí dá eu resultado, né? comecei, dá muito rápido. Em 8 meses eu já estava mais magra do que antes, um corpo bem chuto, bem, me sentia muito saudável, assim, né? Bem, disposição para o dia todo, me sentia muito bem. E mesmo aos problemas que eu estava enfrentando, eu me sentia muito forte fisicamente. Mas Uhum. assim também o exercício me dava essa força. Então eu me Óbvio. sentia muito forte, Nossa, o né? exercício, ó, Treinava ele te muito. dá, o exercício ele te dá um benefício mental muito grande. Ele Sim, te dá um benefício físico para o controle do peso muito grande. Como desenvolveu o carcinoma nesse momento, se estivesse acima do peso, teria um processo inflamatório muito pior, o combate da doença seria muito mais complicado. Né? Se você de com repente precisou fazer certeza. ou rádio ou químio, você se fortalece quando faz atividade física nesse aspecto, então você passa muito melhor também por isso, né? Fora que exercício físico cansa o organismo, ajuda a dormir, e é no processo da noite que o nosso organismo faz todo o processo do combate das doenças, né? Então, quer dizer, a atividade física é um negócio assim que é uma benção na vida das pessoas que o fazem. Ela me segurou durante 3 anos, assim. Tanto é que ele só veio se desenvolver depois que eu passei também por essa questão de estresse muito grande, mas aí já tinham passado 3 anos que eu já tinha essa vida de atividade física, já estava bem de novo, então já tinha passado. Quando eu tirei o carcinoma, para mim foi um baque muito grande, Foi retirada total de hormonalmente, tireoide? total da tireoide. Uhum. E aí eu comecei assim, aquela disposição que eu tinha, desapareceu. Foi muito traumático para mim no começo. Mesma maneira como eu soube, né? Para mim, assim, foi muito traumático. E a recuperação também foi, né? A gente estava passando por um momento delicado de mudança. E aí, Pode ficar uma tranquila aí. interrupção aqui dos filhotes. E Tranquila, aí, minhas também então, invadem de vez em quando a live aqui, isso é tranquilo. são Ninguém se dois, já estão preocupa aqui, não. acordados já. E aí, então, assim, foi muito traumático para mim, porque, assim, me pesou muito aquilo. E eu tenho um quadro de família, assim, a minha mãe é depressiva, toma muita medicação, e eu sempre dizia que eu não queria isso para mim. Então, aquilo me pegou, assim, emocionalmente, um baque, assim, eu não me cuidei, né? Uhum. Soou aquilo para mim, assim, eu poderia ter evitado isso daí. Mas já Hoje você estava ali, né? percebe que você acabou se promovendo aí o autoabandono, né? Nesse Sim, momento, né? Deixou de fazer coisas que te fortaleciam, né? Ficou muito estressada com a própria doença, deu foco maior na doença do que em você, parece que foi isso, né? sim. E ainda não conseguiu retomar o caminho. Não, e aí eu fiquei. Aí, com esses primeiros meses, nós mudamos de endereço de uma cidade para outra. E aí foi um momento também difícil, porque eu não queria aquela mudança, mas enfim, era necessário devido ao trabalho. E aí nós fomos. E aí eu fiquei bem depressiva, acredito que os hormônios. Eu não achava assim também, na época, como era muito novo, eu só estava passando no endócrino, não, no oncologista que tinha feito a cirurgia. E aí então, só um minutinho, filho, tem que resolver aí com ela. A cachorra comeu o melado que estava em cima da pia. Bom para ela, ruim para vocês. Para as crianças. E aí então, eu comecei assim a tentar uma busca, né? Mas Uhum. ainda com condições bem difíceis. Meus filhos eram bem pequenos, eu trabalhava só meio período agora, não trabalhava o período integral. E aí eu comecei algumas buscas. E desde então eu fazia alguma atividade, tudo, mas não era mais naquele ritmo que eu tinha. Não era mais naquele ritmo que eu tinha. E as dores nas Entendo. costas, de vez em quando, elas começaram a voltar. Elas Mesmo iam, depois da vinham. gravidez, antes, quando tinha gravidez, era Era repressiva, né? Imagina. que eu associei, era isso. Só que elas se tornaram tão intensas, aí eu falei, não, não é possível. Aí eu fui procurar um ortopedista tal, e aí acusou lá uma hérniazinha, né, uma protusão para hérnia, né? Na verdade, não era ainda a hérnia. Uhum. Aí ele falou, você tem que cuidar, faz fisioterapia e tal. Aí eu comecei a fazer fisioterapia, melhorei, tinha uma melhora, comecei a fazer os alongamentos. E aí então, só que aí depois dessa fase eu comecei a ganhar peso novamente. Eu comecei a ganhar peso novamente. Fui ganhando assim, lentamente, né? Uhum. Fui ganhando lentamente. E aí, com esse ganho de peso, já os exercícios já não conseguia fazer mais com intensidade por causa da dor.
Toda vez que eu me empenhava numa fase a fazer exercícios mais assim, como eu estava acostumada, acabava a dor se agravando um pouquinho mais. E aí eu ia para fisioterapia, fazia um tempo de fisioterapia, voltava. Aí fiz pilates, né, uns 2 anos já. Esse ano, esse ano eu mudei de novo. Quando eu comecei a fazer o pilates, começou a pandemia, para tudo de novo. Aí eu comecei a fazer os que eu sabia em casa, né? Pois é, a gente fala E que, aí né, fiquei nessa rota. o ano Pode geralmente a falar. gente fala que começa depois do carnaval, né? Esse ano Não, esse ano passou o carnaval, passou Páscoa e nem começou a ainda, né? gente nem sabe Digamos quando assim. vai começar, Não sabe nem quando literalmente vai o ano pra gente, né? começar. E Ontem uma agora, paciente minha postou dizendo assim, ó, academias abertas em São Paulo, fui morrendo de medo, mas fui, né? Eu falei assim, nossa, ó, tem que ter duas coisas, né? Primeiro, confiar muito em Deus, segundo, ter muita coragem, né? e se Mas cuidar muito, né? Passar álcool em gel dos pés à precisa. cabeça. A gente sabe que a atividade física, ela ajuda a melhorar muito a imunidade. As academias fechadas realmente é um prejuízo enorme para muitas pessoas que Sim. só conseguem malhar na academia. Mas é preocupante, né, a gente pensar de que hoje, se as pessoas não fizerem atividade física, a imunidade vai cair, mas se for fazer atividade física, vai estar dentro de uma academia, um ambiente fechado, de repente com um vírus circulando ainda. Então, assim, são situações, né, que tem que ser estudada realmente, mas a atividade física é algo fundamental nesse momento de pandemia. As pessoas precisam se conscientizar de que ela tem que ser feita. E em casa, muitas pessoas não têm motivação mesmo, né? Não, você tem que lutar com o seu eu todo dia. Aliás, a gente luta constantemente, né? O nosso pior inimigo é a nossa vontade, o nosso eu. Eu brinco assim que o eu é para construir a frase. Eu sou o meu pior inimigo, né? Mas é verdade. Eu também concordo. É complicado mesmo. E aí, assim, nesse tempo todo para cá, depois que eu fiz o carcinoma, acho que eu já estava um pouquinho acima do peso, mas não era muito, acho que eu já estava com uns 75 quilos, não, acho que eu já estava com uns 76 para 77 quilos. E Uhum. aí, de lá para cá, eu tenho 1,63 m, eu tô com 83 quilos, né? Então E foi um fora aumento assim, aí de mais uns 9 quilos, quase 8 quilos nesse período. é. E aí, assim, a última vez que eu fui na consulta com o ortopedista, ele foi muito claro comigo. Ele falou: você precisa perder peso, você precisa Uhum. mudar o seu estilo de vida. Se você não quiser agravar o seu quadro não é cirúrgico. Ah, e detalhe, né? Aí o ano passado eu fui fazer de novo a ressonância, aí deu mais uma segunda hérnia, né? Na segundo. Tá É, piorando em vez de melhorar. aí ele falou, só que eu disse para ele, e nessas questões assim de mudança eu percebi que mexeu muito com o meu emocional, muito, muito mesmo. Então assim, depois que eu tirei a tireoide, eu fiquei os últimos 2 anos assim em períodos muito difíceis, que eu me sentia muito depressiva o tempo todo. Mesmo estando em casa, e eu lutava, assim, tentava fazer exercício, né, por conta própria, assim, tinha momentâneo, mas assim, me sentia momentos assim muito difíceis, muitos sobes, assim, muitos altos e Uhum. baixos a picos muito altos. Tinha momento que eu estava lá em cima e tinha momento que eu estava É, lá de embaixo. euforia a depressão, né? De euforia a depressão. Exatamente. Ó, a Aí Sara disse assim, ó, conseguimos. a Sara falou essa questão do exercício, ela disse assim, ó, estou malhando em casa, ligo num canal e faço. E aí disse que Eu comprou também alguns faço. equipamentos e tem feito junto com o marido, um ajuda o outro e talvez nem volte Nota mais para academia. 10. É Então isso é legal mesmo. quando a pessoa começa a criar esse padrão, né, É, no seu dia a dia, sem depender da academia. Por quê? Porque num dia de feriado, né, num final de semana que a academia está fechada, a pessoa que já criou essa constância, ela pode então fazer atividade física todos os dias. Aí outra pessoa diz que está caminhando aqui 5:30 da manhã, a outra diz que levanta aqui, ó, a Rosineide levanta 5:10 da manhã, aí ela faz eu tô luta com os levantando idosos e agora depois já vai também. caminhar. Tô nesse ritmo Legal. agora Ó, também. o povo Acabei tá de tudo voltar. acordando cedo aqui, ó, 5:45 todos os dias, né? Legal. Amando a live, ó. E eu nem tô falando nada, é só você que tá contando a história por enquanto, hein? E o pessoal já tá amando. Olha só que legal, Kelly. É. Ah, Bom, gente, o e exercício muda a vida, né? muda a vida. E aí, Kelly, uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte: nós precisamos fazer mudança. Isso daí todo mundo tem que ganhar esse grau de consciência, porque o mais difícil é quando a gente não percebe quais são as mudanças que precisam ser feitas. E aí, nesse caso, já estou gostando da sua história, porque assim, você tem esse grau de percepção.
tem muita gente que não percebe e falta esse clique, sabe? De o que que eu preciso fazer. Então, saber o que precisa ser feito é muito interessante, muito interessante. Porém, né, a gente precisa, além de saber o que tem que ser feito, qual Tem é que o ter caminho foco. para começar o processo da mudança, né? Aula de E é yoga. justamente isso, né? Falta de foco é um problema. Então, nós temos, né, que entender um pouquinho melhor como funciona o nosso corpo e como a gente deve conduzir esse processo da mudança. O processo da mudança, ele não é um processo que a gente pode ter pressa para terminar. A gente tem que ter pressa para começar. Só que começar da maneira correta é o que nos dá a capacidade de construir um novo hábito. Porque, veja, você falou algo que é interessante e é o que as pessoas mais passam na vida: altos e baixos, né? Altos e baixos. E, de repente, é alto tipo pico, né, do Everest, a Concagua, e depois é depressão tipo fundo do mar, assim, né? Exatamente. Então, a gente não pode ter a vida desse jeito. Isso daí, eu digo assim, ó, esses altos e baixos é como se a gente tivesse usando estimulante. O nosso cérebro funciona assim, ó. O ritmo normal de funcionamento do cérebro é esse aqui, ó. Estimula, né? Ou seja, um pico excitatório, um pico depressório. Estimula, deprime. Isso aqui é normal. Durante o dia inteiro a gente vai passar por momentos que a gente está melhor e por momentos que a gente está pior durante o dia. Mas são pequenas excitações e pequenas depressões. Quando a gente faz uso de estimulante, aí muda. Excita, deprime, vai lá embaixo também. Então, muitas vezes, a gente está funcionando como se o nosso cérebro tivesse superestimulado. Numa hora, eu estou a 1000, na outra hora, eu estou no déficit aqui, eu estou no negativo, né? Então, a gente precisa buscar uma vida equilibrada, isso é muito importante. E na vida equilibrada, é a implementação de novos hábitos que vai ajudando você a construir esse novo estilo de vida. Porque quando a gente fala assim, a gente precisa mudar o estilo de vida, a pessoa fala assim, mas o que é mudança de estilo de vida? A mudança de estilo de vida não é uma coisa que está correlacionada somente à questão da saúde física, como todo mundo pensa. Não. Sim. No módulo 2 agora, a gente vai começar a trabalhar que saúde física é importante, mas saúde mental também, saúde social também. Veja que se você, por exemplo, não está bem em relacionamentos, isso só vai afetar uma outra área da sua vida. Se você teve essa questão da mudança e tem todo esse processo de adaptação, outra área da sua vida também vai sofrer, o emocional, e aí acabou refletindo, né, na parte física. Então, nós somos um ser que a gente tem que olhar de uma maneira integral. A gente não pode ficar olhando fragmentos da saúde. E aí eu vejo uma coisa que eu cometi muito erro, mas claro, que eu não tinha sabedoria, também nem aprendemos isso na faculdade, que foi tratar meus pacientes que tinham inúmeros problemas, querendo cuidar só da parte de alimentação deles, sem ter o foco dessa visão holística, dessa visão mais ampla, da gente olhar a saúde como um todo. E o método da transformação vital, ele surgiu justamente para tentar suprir essas lacunas que eu percebi que havia dentro do processo de trabalho. Agora, o que que a gente tenta fazer com as pessoas? Desenvolver um autoconhecimento, porque isso eu acho fundamental. Quando a gente se conhece, principalmente quando a gente analisa o passado, você já passou por essa aula, então, né? Foi fácil analisar o passado? Não foi. Foi Então, doído. é doído, né? Uma pessoa mandou Foi uma doído. mensagem para mim, uma senhora de 76 anos mandou uma mensagem para mim, dizendo aqui, estou aqui em prantos, né? Porque você mexeu Não, e muito só comigo de ter que analisar o passado. e só um parênteses. E esse ano eu comecei uma busca interna comigo, porque o ortopedista falou assim: você precisa resolver questões emocionais que estão aí dentro faz tempo. Então, eu tinha começado a fazer uma terapia. Comecei, né? Estou fazendo. E foi justamente assim, semana passada eu tinha visto sobre ela, falou sobre essas questões minhas internas, a gente começou a falar coisas da minha infância e tal. Quando eu fui chegar a assistir a aula, que foi no final de semana, eu falei, nossa, de novo esse assunto. Eu falei, não acredito. De novo Pois esse é. assunto. E foi assim, foi lá dentro mesmo, rasgando. Mas depois eu fiquei pensando muitas outras coisas. Comecei a fazer ligações, né? Eu falei, nossa, olha Sim, essa é. escolha, olha isso. Aí eu comecei, falei, nossa, como eu não tinha prestado atenção A gente nisso. começa a identificar o nosso padrão de comportamento, né? Hoje, quando a Sim, gente olha para o passado. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo, né, de algo que eu tive que mudar na minha vida. Eu sempre fui um bom aluno, sempre fui um bom aluno. Em termos de prestar atenção na aula da professora, de tirar boas notas, nunca tive problema. Só que teve uma coisa que eu odiava fazer e não fazia de jeito nenhum, que era tarefa de casa. Nossa, odiava tarefa de casa. Eu achava que as aquilo era uma perda professoras de adoravam. tempo. Não, eu estudava no colégio que a minha mãe dava aula ainda, Kelly, Aí você já imagina. fala, é. É isso por outros motivos, né? Porque eu fui expulso da escola com 4 anos e ela me levou para estudar no colégio que ela dava aula. Depois eu conto essa história em algum momento.
Mas aí eu estudava no colégio que a minha mãe dava aula, então eu tinha que ser um bom aluno. Só que eu prestava muita atenção na aula e sempre tive uma boa memória, uma capacidade de compreensão grande daquilo que a professora tinha falado. Chegava em casa muitas vezes e contava para minha mãe tudo que a professora tinha falado em sala de aula, eu estava fazendo uma revisão. Então eu estava memorizando o conteúdo. Então esse problema de memorizar o conteúdo nunca foi, né, uma pedra de tropeço para mim. Enquanto para outras pessoas a dificuldade é justamente fazer a memorização do conteúdo. Porém, eu achava que tarefa de casa era um desperdício, uma perda de tempo. Eu queria era brincar, queria fazer outras coisas. Porque eu já sabia o conteúdo, para que eu vou ficar fazendo tarefa de casa, né? Então, isso daí me gerou problemas na idade adulta, veja. Primeiro, lá, né, nessa fase ainda de colégio, né, teve uma professora que ela dava 6 pontos, né, dos 10 pontos ali da prova, né, do Da bimestre, nota. 6 pontos da nota era correspondente à prova, ao valor que você Tarefa de tirava na casa. nota da prova. E 4 era de tarefa de 4 casa. era tarefa de casa. Só que para passar precisava ter pelo menos 6, né? Para ser um aluno medíocre, ser um aluno de Uhum. média, né? Terríveis. E a gente se contenta muito com a média. E eu vou tirar vocês da zona de conforto no módulo 2 agora, com essa questão Ai, de ai, ai. média e mediocridade. Tá? Agora prepare-se que agora vem a transformação. Agora, por enquanto, vem a pancada violenta no módulo 1, que é para você se autoconhecer realmente, entender vários aspectos. Mas agora vem o processo da transformação, começa no módulo 2. Agora, olha só que coisa interessante, ó. Era 6, então a nota que eu tinha capacidade de tirar por bimestre, né? Porque eu não fazia tarefa, então eu tinha que tirar 6. Aí teve bimestre que eu tirei 6, teve outro que eu tirei 5,8, no outro eu tirei 5,7, no outro eu tirei 6. Só que faltou Ali, meio né? ponto, porque eu nunca fiz tarefa. E a professora chegava para minha mãe, que dava aula no mesmo colégio, e falava assim: Isa, você tem que falar lá. Minha mãe chama Isaíra, né? Mas chamavam de Isaíra, Isaíra. E aí falou: você tem que falar com o Ricardo, porque ele não faz tarefa. Olha aqui, ó. Olha o caderno dele aqui, ó. Tem 13 tarefas que eu solicitei no ano, ele tem 11 e não fez tarefa e 2 tarefas incompletas. E aí as A mãe duas, olha. surtava. Hum. E olha só a combinação das duas aqui, olha só. Aí ela falou assim, olha, ele tem nota para passar, mas vai passar com 6 e tal. O que que eu faço? Minha mãe falou assim, ó, deixa ele de recuperação, né? E eu tive que fazer prova de recuperação. Eu surtei, Kelly. Surtei naquele ano porque eu tive que fazer prova de recuperação. Eu vivia com um livro, né, de ciências, assim, para cima e para baixo. Eu ia para o banheiro, levava o livro, eu ia caminhando de casa para casa da minha avó, eu ia segurando na mão da minha mãe e segurando o livro na outra e lendo. O tempo inteiro estudando, estudando. Claro, fiz a prova, tirei 10 na recuperação, né, passei. Só que veja que esse comportamento, analisando as questões lá do passado, de não fazer tarefa, me gerou um comportamento na idade adulta, que graças a Deus eu estou vencendo isso. Mas qual comportamento você acha que não fazer tarefa lá na infância gerou na idade adulta para mim? Qual comportamento? É. Ó, você vê que De esses não fazer cliques, tarefa. procrastinar, ser um procrastinador, tudo para depois. Não resolve nada na hora. Não, depois eu faço, faz nada, porcaria nenhuma, só fica falando que vai fazer e não faz. Então veja que esse processo de reflexão do passado faz a gente entender o presente se a gente quer mudar Sim. o futuro, né? Eu, Então eu, isso é eu me muito lembrei, importante. eu me lembrei de uma coisa assim, eu luto muito contra a questão do açúcar, porque eu gosto muito de doce. Muito. E eu ficava pensando, mas por que essa coisa de doce? Quando foi a aula lá, eu me lembrei de uma situação que ontem, ouvindo o rapaz falar da infância dele, eu me lembrei da minha. Eu passei por uma situação muito difícil, um período da minha infância. Eu até lembro a data, era de 4 para 6 anos, eu me lembro. Uhum. Meus pais saíam para trabalhar e me deixavam num lugar, era uma situação de muita pobreza. E eu lembro que à tarde a moça dava para a gente comer pão com açúcar. Olha só, Imagina, pãozinho com açúcar. E não eu passava nem lembro que margarina ainda? não tinha um monte de criança lá, ela tomava conta. E aí eu lembro também Nossa, que assim, o meu pai não era uma pessoa de dar muito carinho, mas os únicos lances que eu me lembro assim de afetividade assim, que ele estava no bar tomando a cervejinha dele, e aí a gente chegava lá, ele me oferecia um doce. pois Sempre é. me oferecia um doce. Aqueles doces de abóbora, doce de, né, que Aqueles tinha canudos naquela época. de doce de leite. Que hoje em dia é mais difícil. Então, isso ficou muito, assim, não estou pondo a culpa nele, mas, assim, foi uma coisa que me veio, assim, né?
na lembrança. Eu falei, que coisa, né? Essa coisa de querer, eu vejo o pessoal falando comer doce depois do almoço, é uma luta que eu tenho. Aí agora Pois é. eu lembrei dos gatilhos, né? Eu falei, não, agora eu tenho que saber, eu tenho que preparar o que É, vem no fim. Eu não posso ficar esperando dar a vontade para eu me pois jogar é. de novo. Agora eu tenho que Você vê que preparar, eu contei a entendeu? história lá da minha amiga, né, que comia chocolate, tem um estilo de vida Sim, saudável, comia chocolate, mas era lembrança do pai. Então, assim, ó, essa análise, ela é muito importante, que a gente não considera o peso das escolhas que nós fazemos hoje e como isso tem uma relação íntima com a maneira como nós fomos criados, com a nossa sim, infância. Isso tudo, então, é muito importante. Então, você vê que no primeiro módulo, tem pessoas que ficam desesperadas, porque a gente realmente tira ela da zona do conforto de um lado para o outro ali, vai dando só pancada, né? Leva do passado para o presente, para o futuro. Ou seja, é pesado. Só que é importante. Hoje eu me entendo que esse comportamento de procrastinar, e teve mais gente que disse aqui que também procrastina, que deixa tudo para a última hora. Então é importante a gente investigar a causa, da onde vem, né, esse comportamento. E o meu foi fácil identificar, né? É lá do não passado, fazer não fazia tarefa. tarefa, não fazia tarefa. Era complicado. E além de não fazer tarefa, muitas vezes tinha professores que faziam assim, ó. Ele montava uma dupla na sala de aula, né? Montava uma dupla na sala de aula. E essa dupla era assim, ó. Ela dava durante o bimestre, né, trabalhos para que fosse feito e depois a prova também era em dupla depois. Então a minha combinação era a seguinte, ó. Falou, ó, você faz os trabalhos, eu faço a prova, né? Então as pessoas faziam o Pronto. trabalho e eu ia fazer a prova depois. Então, o que que acontecia? Ele desenvolveu uma característica excepcional, né, de entregar as coisas, de Sim, cumprir prazos, né, de fazer aquilo que tem que ser feito, e eu desenvolvi a capacidade só de gravar informações e depois reproduzir essas informações na hora da prova. Então, veja como é que a gente começa a buscar as informações e vai encontrando lá no passado. Fala, agora eu estou entendendo você, Ricardo, agora eu estou entendendo porque que a esposa hoje fica cobrando para você fazer as coisas na hora e você não faz, né? Por que que foi assim as coisas durante a vida? Mas eu já melhorei muito, porque a partir do momento que você tem a percepção, sim, você começa a trabalhar na resolução do problema. O, o que me incomoda muito hoje e preocupa é que a grande parte das pessoas elas não conseguem nem descobrir, né? Por que que elas se comportam de tal maneira, por que que elas comem determinado alimento, por que que elas agem em determinada situação de determinada forma. Então, assim, quando a gente começa a ter essa percepção, a gente tem a chave para a mudança, porque a gente entende. E aí, entendeu, faz sentido. Se faz sentido, eu faço. Porque assim, ó, uma coisa que eu entendo que, aliás, ninguém muda se não perceber que tem um problema e se esse problema não fizer sentido no comportamento dele. Ele não vai sim, mudar. Não vai mudar. Porque quando eu entregava cardápio para os pacientes, o que que acontece? O cardápio, né, ele mexe no padrão de alimentação do paciente. Só que ele não entende o cardápio, ele não sabe por que que tem que comer daquele jeito, ele não entende por que que tem que ingerir aquelas calorias, por que que é dividido daquela forma. deixa assim. Então, é uma coisa que não faz sentido para ele. E Espera não só. fazendo, fica Estou te tranquilo. ouvindo. Eu já tiro para você, só um pouquinho. Vai sair, vai sair. Tá Fala para bom? ela que falta 12 minutos só. É, só 12 minutinhos, tá bom? Eu vou tirar para você com calma, não se preocupe. Tá bom? Grudou um negócio no cabelo, ela tá É, desesperada. eu já sabia o que era. Quando você falou eu tiro para É? você, eu já sabia. Tem duas, né? Então, Grudou o negócio aqui. provavelmente ela foi tirar uma Maria Chiquinha do cabelo lá e deu É, aquela enroscada, embolou enroscou o tudo, cabelo. e aí a gente vai ter que, né, desfazer os nós. Eu entendo essas coisas Duas que meninas, você já acontecem. sabe. Já antes de você dizer, eu já sabia o que estava acontecendo. É isso mesmo. Então, assim, isso nem é clarividência, porque eu falo assim, a gente não pode ser adivinhador, porque a Bíblia diz que os adivinhadores não herdarão o reino dos céus. Mas aí esse aspecto da gente ter essa percepção é muito importante. E o que me incomoda e me preocupa muito nessa situação é que as pessoas não têm esse clique, sabe? De, puxa, tem esse problema, né? E agora, da onde ele vem, né? Então, essa investigação é muito importante. Eu falo assim, ó, quer resolver problema, tem que se tornar o Sherlock Holmes. A gente tem que se tornar um detetive, tem que ir Sim. atrás, tem que investigar. Então eu falo assim, ó, cada um de nós deve ser o detetive da própria vida, não da vida dos outros, né? Mas tem que Sim, investigar a sua vida. Tem que realmente começar a buscar essas informações
porque é isso que te dá a possibilidade da mudança. Ó, vou contar aqui, ó, eu não sei se eu contei isso no curso, não me lembro, mas vou contar aqui da história de uma menina, por exemplo, que fazia o curso junto comigo de análise do comportamento humano. Ela sempre era recorrente, que ela já estava ficando até chato, porque todas as aulas ela trazia a mesma reclamação, né, dizendo que não tinha carinho do pai, que o pai não abraçou, que o pai não beijou e tal, não sei o que quando era criança, né? E realmente tem muita gente que teve pais que não fez isso, né? E ela trazia todo encontro, ela trazia essa reclamação. Até que um dia, né, a nossa professora que coordenava o grupo, ela falou uma coisa e aquilo fez todo sentido para mim, né? Para mim naquele momento. Ela disse assim, ó: "Você já perguntou como seu pai foi criado?" Aí ela disse assim: "Não." "Por quê, professora?" Ela falou: "Porque você precisa conhecer a história do seu pai para entender o comportamento do seu pai. Então, às vezes você está gerando falsas Empatia. expectativas, né? Porque o seu pai, ele não tem para oferecer o que você quer. Então, descubra primeiro como ele foi criado. E a partir desse momento, você vai saber, então, se realmente ele tem para oferecer o que você está pedindo, está reclamando aqui ou não." E ela disse que foi conhecer a história do pai. Quando ela foi contar para a gente, nossa, foi assim, emocionante, né? Ela contou chorando a questão da história do pai. E aí a professora perguntou: "E agora você entende o comportamento dele?" Ela falou: "Professora, hoje eu entendo que meu pai me ofereceu muito mais do que ele recebeu, né? E eu tenho sim desejo de receber mais coisa dele, mas eu não posso culpá-lo agora, porque agora eu me entendo que realmente ele ofereceu muito mais do que recebeu." Então, assim, aquela reclamação dela fazia com que ela tivesse bloqueios na idade adulta. Ela disse que não se sentia amada, né, que nenhum relacionamento para ela satisfazia, né? Então, por quê? Porque, na verdade, ela estava buscando em outras pessoas o que ela queria receber do pai. E também não ia conseguir, né? Porque não era pai dela, as outras pessoas. Então ela tinha dificuldade nos relacionamentos amorosos dela por causa de uma carência que havia do pai. Mas quando ela entendeu que aquela carência, né, o pai ofereceu muito mais do que ele tinha recebido, acabou o problema. Acabou o problema. E eu acredito que daqui para frente agora ela não teria mais problema com relação aos relacionamentos. Então veja Bacana. que nós estudarmos o nosso passado, esse momento de reflexão, Dom Covim, né, que eu falo lá no Do curso, convite. é muito Eu ri importante. muito. É muito importante isso. E isso nos dá essa compreensão. Agora, você está no processo da transformação e eu vejo assim, ó, que o que falta para você, Kelly, é justamente a gente ter essa possibilidade de consolidar hábitos. Porque você já sabe o que tem que ser feito. Isso daí já é uma coisa que é Já. claro. Você não é uma pessoa que ainda está procurando a resposta. Não. É isso que me Você deixa, já tem a me dá o resposta. sentimento de culpa, porque eu sei o que precisa ser feito. Uhum. E isso daí, realmente, às vezes, algumas pessoas têm esse sentimento de culpa. Só que o sentimento de culpa, ele nunca é bom. Porque o sentimento de Sim. culpa, ele traz frustração, o sentimento de culpa nos paralisa. Então, a gente não deve se culpar, mas deve se entender, deve buscar a compreensão do porquê que ainda não conseguimos consolidar algo que já sabemos que é certo, né? Corrigir uma rota que sabemos que é errada. Então, tenta compreender as situações ao invés de se culpar. Se culpar é a pior coisa que existe, né? Então, assim, ó, você não deve se culpar, você deve se entender, buscar as respostas do porquê ainda não consegui consolidar. Mas Estou você já buscando. entendeu também ali na transformação que nossa força de vontade ela é fraca, não é? Então, assim, como força de vontade... Eu não sei se essa aula já foi liberada para vocês, acho que foi Já liberada foi, já foi. ontem. Só que É. ontem, o horário que eu assisti, ó, tô começando a dormir cedo. Eu falei, vou assistir mais cedo. Quando foi antes das 9h30, eu não aguentei assistir o resto dormir. Aí hoje de manhã acordei e falei assim, nossa, só assisti a metade da aula. Vou colocar de novo, porque o final eu não consegui assistir. Isso mesmo, tem que assistir direitinho e fazer as Não, anotações. sim, eu assisto e já faço as anotações. Porque quem está na Para poder transformação entenda, memorizar. papel e caneta é Tem um fundamental nas caderninho já, aulas. aprendi com as amigas aí que já passaram pelas lives, estou anotando É tudo isso lá. aí, ó. Você tem que ter o caderno da transformação vital. Aquilo ali É isso vai ser mesmo, relíquia depois, tanto aquele isso conhecimento que você mesmo, vai anotando, como as experiências. Porque quando você retomar para ler aquele caderno, você vai ver que o seu grau de compreensão é totalmente ah, diferente é três, outro. quatro meses depois de quando você começou o processo. Então, é muito legal essa retomada e você perceber, você fala, olha só, aqui eu percebi isso, né? Hoje eu já tenho uma compreensão muito mais ampla de que além disso tinha isso, isso e isso, né? Então, isso é muito legal.
E aí, nesse caso, o que a gente precisa? É ter o foco específico na mudança de um único hábito para que ele se consolide, para que ele se consolide. O que eu vejo, Kelly, é que muitas pessoas, por exemplo, têm uma ânsia grande no processo de emagrecimento. Eu vou tomar o emagrecimento só para dar um exemplo aqui, ó. E aí as pessoas querem emagrecer, 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 emagrecer. Ok, a gente sabe que realmente ter um corpo mais magro ele é importante para a saúde, porque tecido gorduroso só gera inflamação, né, E diminui dor. nosso sistema imunológico, né, gera dor, gera um desconforto emocional, né, piora a nossa imunidade. Ou seja, estar acima do peso realmente não é uma coisa boa. Porém, as pessoas elas vão muitas vezes por caminhos sombrios, né, para conseguir essa redução do peso. E o que Isso acontece? eu nunca concordei. Que bom. Até alcançam, mas não se mantém, não se mantém. Por quê? É como se fosse assim, ó, você está construindo um muro, você está construindo um muro. E tem gente que constrói o muro rápido e o outro constrói o muro, né, certo. O que é construir o muro certo? Fazer um baita de um alicerce, colocar Alicerce. quantidade suficiente de ferro, fazer aquelas colunas, usar muito cimento. Por quê? Não deveríamos, né, nos importar com o tempo para a construção desse muro, mas o tempo que esse muro vai durar em pé. As pessoas, geralmente, elas têm uma pressa, né, para conquistar as coisas, mas não se preocupam com o tempo que isso vai durar, essa mudança. Então, não é uma mudança sustentável. Então, o que nós queremos dentro da transformação é que as pessoas promovam mudanças que sejam sustentáveis. Não me importo com a velocidade de resultado das pessoas, me importa que elas tenham resultado para toda a vida, que seja o último processo, que não tenha necessidade de buscar ainda mais informações em outros processos, mas que seja o processo que realmente vai consolidar os hábitos e transformar a vida dela aos poucos. Você vê que em 28 dias dá para ter muito resultado, né? Que o pessoal que participou, né, a Eu Emília está aqui vi. conosco, né? E a Emília, por exemplo, teve uma mudança assim, monstro, né? Em um mês e em menos de uma semana reduziu 7,5 kg. Foi. Então é muito peso. E nem teve foco no cardápio inicialmente, nem prescrevi Sim. cardápio. Vocês vão entender que eu vou ensinar vocês, dentro da metodologia, como organizar a refeição de vocês de maneira saudável. A Emília está aqui, ó, já botou um coraçãozinho ali, ó, um emoji no coração. Eu assisti o dela, todos Mas os testemunhos todos eu que passaram assisti. são impressionantes, né? São, cada um tem Só uma que da Emília foi a peculiaridade. redução do peso muito Sim, grande nesse período e, além disso, foi aquela questão, né, de vencer, né, o bloqueio que a pandemia estava gerando na cabeça dela, né? E isso foi muito legal, é muito legal. Eu fico muito feliz de participar desse processo de mudança. Só que aí, quero o que a gente precisa, então, é o seguinte: foco, força de vontade em apenas um item, transformar esse item, consolidar esse item, e aí estou pronto para um próximo passo. Então não adianta a gente querer correr, a gente tem que andar. Só que a gente só dá o próximo passo depois que esse primeiro está tá bem feito. sedimentado. Está sedimentado. Tem que estar realmente, né, como se você tivesse construído esse hábito na rocha, não na areia. Historinha bíblica, né? Construir a casa na rocha e não na areia. Então o hábito também tem que ser construído na rocha, ou seja, tem que ter alicerce, tem que ter suporte. Por quê? Quando você promove essa mudança e ela é alicerçada, você não volta atrás. Você não volta atrás. E eu mudei muito, Ken, eu mudei muito. Só que eu digo assim, ó, quando a gente vai mudar, a gente tem que lembrar de uma frase, eu gosto dessa frase que foi dita por Daniel. Lá em Daniel capítulo 1, se não me falhe a memória, é no verso 8 ou no verso 10. Diz assim, ó, resolveu firmemente. Eu tenho essa frase grifada lá na minha Bíblia, Pois é, firmemente. firme quer dizer assim, tem postura. É uma mudança que onde você está disposto a implementar a mudança, mas aguentar também os erros. Por quê? Lá na É primeira isso que eu aula eu quero. trabalhei com a questão das escolhas, né? Então já mostrei, ó, ou isto ou Isto aquilo. ou aquilo. E sempre vai ter perda no processo. Só que quando eu faço uma escolha firme, eu não estou preocupado com as perdas que virão, com o que eu estou deixando para trás, do que eu estou abrindo mão. Eu estou preocupado com o quê? Eu estou preocupado com os ganhos que virão, mesmo que eu não saiba quais são, mesmo que ainda não sejam compreensíveis para mim. Sim. Então, nesse aspecto, a mudança é firme. Eu falo assim, ó, resolveu frouxamente, não resolve nada, né? Então, tem que ser resolveu Firmemente. firmemente. Então, é só questão de nós termos o foco na mudança organizada, bem planejada. Você vê que até agora eu nem falei de mudança para vocês. Eu vou começar a falar da mudança mesmo, de quais são os itens no módulo 2. Aí você vai ter uma compreensão. Você fala, nossa, tem coisas aqui que eu nunca observei, né? Então,
Então, a gente vai observar, vai descobrir as notas dentro do processo da transformação vital e aí vai ter esse direcionamento. Eu vou dar um último recado, você dá seu último recado. Estamos falando da transformação vital aqui, para quem não sabe, é um programa que eu desenvolvi durante 7 anos da minha vida, com foco na mudança estruturada. E hoje é o último dia de inscrição, antes de nós fazermos um outro lançamento daqui 2, 3 meses, não sei quando vai ser. 10 segundos para você fechar, Kelly. Entre no Transformação Vital, quem não começou ainda. Então, obrigado, Kelly. Que Olha, Deus abençoe. só assisti poucas aulas